Um ataque terrorista de extrema violência chocou a Austrália e transformou um dia comum de lazer em cenas de medo e desespero. O atentado aconteceu em uma praia bastante movimentada, frequentada por famílias e turistas. De acordo com as informações apuradas, 2 atiradores se posicionaram em uma ponte próxima à orla e passaram a disparar contra as pessoas que estavam na areia. Os tiros foram direcionados, principalmente contra integrantes da comunidade judaica que se encontravam no local. O ataque provocou pânico imediato. Pessoas correram em várias direções, tentando se esconder e escapar dos disparos. Ao menos 12 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas, algumas em estado grave. Em meio ao caos, um ato de coragem chamou a atenção das autoridades e das testemunhas. Um homem enfrentou um dos atiradores e conseguiu desarmá-lo, mesmo sob risco de vida. A ação dele foi decisiva para evitar que o número de vítimas fosse ainda maior. Por isso, ele passou a ser considerado um herói. Enquanto isso, o segundo atirador continuava atirando da ponte, ampliando o terror entre os banhistas e dificultando a fuga das pessoas que estavam na praia. Um brasileiro que estava no local presenciou o ataque e posteriormente concedeu entrevista exclusiva, relatando a correria, o medo e os momentos de desespero vividos durante a ação criminosa. Inicialmente, 5 minutos antes do tiroteio, eu estava literalmente de frente para a ponte onde estavam os atiradores, mas eu estava me sentindo muito cansado, então eu falei com a minha amiga, vamos embora. A gente começou a caminhar um pouquinho, 100 metros mais ou menos da praia. Aí eu falei assim, amiga, vamos ficar aqui porque eu quero ver o pôr do sol. Então a gente deitou na grama, que tava tipo 100 metros da ponte. E a gente deitou lá e ficou, e lá ficou. E depois começou, depois de uns 5 minutos, eu escutei 2 barulhos. Era um barulho... Teoricamente, o povo tava falando que era de fogos, foi assim, 2 barulhos, pá, pá. Aí o povo continuou agindo normalmente, mas eu virei com a minha amiga assustada e falei assim, amiga, isso é tiro. Ela não acreditou em mim, porque ela nunca escutou barulho de tiro, mas eu já presenciei isso no Brasil, então eu sabia, ela falou assim, amiga, isso é tiro. Aí depois ela começou a sequência, do fuzil, sei lá, aquele cateado que eles estavam usando. Começou a correr todo mundo, aí eu falei assim, amiga, corre, Júlia, corre. E a gente correu em direção pra sair de lá, mas não tinha como sair. Porque o ônibus estava fechado, o ataque aconteceu no norte. O nome da praia é Bondi, que tem dividido, né, o norte, onde aconteceu o ataque, onde eu tava perto do ataque. E foi nesse norte que aconteceu e a gente correu em direção pra sair. Pra sair da praia, mas o ônibus que tava saindo de lá, eu tentei segurar, falei assim, amiga, Júlia, corre, por favor. Eu tentei segurar a porta do ônibus, eu falei assim, segura a porta, por favor, open the door. Mas o pessoal me tirou do ônibus, porque não conseguia fechar a porta, eles fecharam a porta e o ônibus foi embora. E eu tentei ajudar minha amiga, que ela tava em choque com a situação. A gente tentou, se esconder também, porque parecia que tinha outro ataque. Parecia que tinham 2 ataques, né? Porque um era no norte e o outro era lá no sul, lá no final da praia, onde ficava a saída. Então, na hora que a gente estava correndo para a saída, veio o povo correndo para o norte, onde estava o original ataque. Então, a gente não sabia para onde correr, a gente ficou meio perdido. E eu falei assim, a gente tentou chamar Uber, ela falou assim, amigo, chama o Uber, mas o aplicativo não estava funcionando, estava dando corrida indisponível para essa área. Parecia que bloquearam aquela área, então a gente não conseguia, porque não tinha ônibus. Tinha o BOP da Austrália chegando lá, ele pessoal com máscara, com fuzil, foi realmente cena de terror. E a gente correu para perto da polícia, que era onde a parte que estava mais segura, a gente não ia para o outro lado da praia, onde não tinha polícia, entendeu? As autoridades australianas classificaram o episódio como ataque terrorista. A área foi isolada, equipes de emergência atuaram no resgate das vítimas e a investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime. A Austrália vive um momento de luto, diante de mais um episódio de violência extrema que atingiu pessoas inocentes e marcou o país. Oh! Oh mon gros! Oh! Mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui alarme.